Pessoal, eu sou a Andréa Presotti, do Método Dias Presotti. Estou aqui hoje para falar com vocês uma atividade simples de organização. Então, geralmente a gente coloca os blocos, né, de cores diferentes e vamos pedir para ele estar organizando, né? Aí a gente mostra para ele que é isso que está aqui em cima da mesa. São blocos, vamos organizar? Tá tudo bagunçado. Então a gente vai pedir. Geralmente a gente gosta de usar uma caixa, né? E aí eu vou pedir para ele porque a gente está introduzindo. Então eu vou mostrar para ele, ó, o amarelo vai ficar aqui, o verde aqui, o azul aqui e o vermelho. Ele vai estar organizando, e aí eu mostrei para ele e aí ele vai ter que colocar. Pegou o amarelo? Então tá. E agora vermelho. E agora o verde. É importante sempre pensar no movimento que eu quero que ele faça. Esse aqui é o mais importante, porque às vezes ele quer pegar assim, ele quer pegar de outro jeito e aí a gente não deixa, porque ele precisa usar esses dois dedinhos porque vai nos ajudar na escrita. Então ele pegou o amarelo. Se é uma criança que está com dificuldade no contato de olhar, que não está olhando, eu posso estar trazendo aqui para mim, mostrar para ela azul e entregar para ela e ela colocar, tá? E aí eu posso também trabalhar comando, pega o verde, né? E agora o azul. Então vocês vão estar trabalhando da forma que vocês sentirem que é o necessário, tá? Então aqui eu vou organizar aqui, vou colocar aqui só para vocês verem, tá? Coloquei os azuis, aí ele já organizou um por um, né? E aí o que a gente fez? A gente organizou, fizemos o grupo do verde, o grupo vermelho, o grupo amarelo e o grupo azul. Aqui, ó, está vazio, não tem nada. Quantos grupos que a gente fez? A gente fez 4 grupos. De quais cores? O grupo verde, o grupo vermelho, o grupo amarelo e o grupo azul. Fizemos isso. Eu vou pegar aqui uma das cores, vou colocar aqui em cima da mesa e vou tirar a caixa e vou estar pedindo para ele. Agora a gente vai enfileirar. Vamos colocar um do lado do outro, certo? Aí ele vai vir e vai estar enfileirando, ó, um do lado do outro. Isso. Vamos trazendo. Aí ele vem com o dedinho, já sabe o dedo de apontar, já tá fazendo. E aí a gente vai organizar. Fizemos uma fila, colocamos um do lado do outro. Isso. E agora vamos contar quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Quantos blocos tem aqui? 10 blocos. Isso, agora a tia vai pedir para você me entregar 2 blocos. Aí ele vem, 1, 2. Quantos que você me deu? 2. Muito bem. Agora eu quero 4 blocos. Eu quero 4. 1, 2, 3, 4. Isso, muito bem. Você me entregou 4. Agora eu quero um bloco. Isso, ó, me entrega um, muito bem, aqui tem um bloco. E agora, quantos blocos ficaram em cima da mesa? Quantos tem? 1, 2, 3, tem 3 blocos. Me dá os 3 blocos? Isso, muito bem. É isso, gente, mais uma dica para vocês, fica a dica, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Até mais, tchau! Olá, gente, Lourdes Dias, né, do Método Dias Presotti, do canal Acreditar Mais. Eu queria trazer para vocês hoje uma prancha simples. É um detalhe que a gente precisa estar atento. Material para trabalhar com a criança dentro do espectro precisa ser um material limpo, né? Então esse material eu gosto muito dele, ele é muito simples, mas ele trabalha diversos conceitos, né? Ele trabalha cor, ele trabalha forma, ele trabalha tamanho, grande, pequeno. Mas agora eu vou fazer uma atividade extremamente simples, mas que os nossos meninos nem sempre fazem. Então,
que eu vou fazer? Eu vou separar os pequenos, porque esse não é o meu interesse agora, fazer comparação grande-pequeno. O meu interesse agora é que ele siga meu dedo. Então eu digo para ele, pega o círculo. E aí, se ele não souber círculo, põe aqui para mim. E aí ele vai experimentando em outros lugares e eu vou e conduzo ele para seguir o meu dedo. Falo com ele, pega o quadrado. Se ele não souber, eu venho e indico o quadrado. E aí eu corro aqui e já bato assim, ó, quadrado. Para ele entender que tem que colocar o quadrado aonde eu indiquei, assim como o círculo. Pegue o triângulo e venho para cá e bato o dedinho, porque aí ele tem que vir diretamente seguir o meu dedo e colocar, pega o retângulo. E aí ele vem e coloca aqui. Então assim, fiz com os grandes, depois vou fazer com os pequenos. O que eu quero aqui, gente, é que ele acompanhe o meu dedo. Círculo, pega o círculo, porque isso aqui é extremamente importante. Seguir o dedo do outro, assim como seguir o seu próprio dedo para mostrar algo, tá certo? Então, essa é a base do nosso trabalho. É fazer esse segmento visual, essa compreensão. A gente trabalha a favor da comunicação, mesmo que ela não seja verbal, mas que essa criança consiga ler o mundo ao redor dela, tá certo? Então, assim, esse material é um material super simples, dá para explorar bastante, mas nesse momento eu trabalhei esse segue o dedinho, tá certo? Então, olha, curte lá o nosso canal, compartilha. Um abraço. Olá pessoal, sou a Andréia Presotti, do método Dias Presotti, canal Acreditar Mais. Hoje estou aqui para fazer uma atividade bem interessante. A gente precisa de copos, né? Esses copinhos aqui é de amoeba. A gente precisa de cubinhos e a gente gosta de trabalhar com animais, com carrinhos, que são coisas que os meninos gostam. E aí, essa atividade é uma atividade que já é para os meninos que já têm um tempo de concentração, que já sabem ordenar os números. Hoje, além deles saberem os números de 1 até 10, a gente vai introduzir quantidade. E aí, o que a gente faz? Primeiro eu peço para eles estarem ordenando os números, né? Colocando qual é o primeiro número, né? E aí ele vem colocando qual que é o segundo, qual é o terceiro, o quarto, o quinto. Então tá, a gente já organizou os números, colocou de 1 até 10, né? E aí eu vou tirar, né, as tampinhas e vou perguntar para ele, ó, que número é esse? 1. Quantos que nós vamos colocar? 1. Aí a gente vem aqui, né, ele vai fazer um movimento de pinça, sempre usando esses 2 dedinhos, porque ele precisa utilizar na escrita, né? E aí a gente já vai treinando. Então ele vem aqui, se precisar de ajuda, a gente faz assim para ele fechar esses 3 dedinhos e esses 2 estarem abertos e vem aqui e coloca 1. E agora, quantos nós vamos colocar? 2. 1, 2. E assim por diante. A gente fez a contagem aqui, a gente pede ajuda para eles, ó, tampa pra mim. Assim, a gente colocou os números. Os animais eu deixei aqui, mas geralmente eu vou trazer pra mim, não fico aqui com eles, certo? Porque eles precisam, a gente sempre trabalhando contato de olhar, né? Eu vou pra ele, quem é esse aqui? Ah, é o sapo. Então, eu quero que você coloque o sapo em cima do número 1. E agora, quem é? Abelha. Coloca a abelha no último número. Qual que é o último número? Ah, é o número 10, aqui. Então, vou fazendo o dedinho de apontar, dando dica. É a primeira vez que eu tô introduzindo, então a gente sempre dá dica. E aí, gente, o que acontece? Nós vamos introduzir o conceito de depois e antes. Por quê? Porque lá na matemática ele vai aprender antecessor e sucessor, mas para ele aprender antecessor e sucessor, ele precisa entender o conceito de depois e antes.
Então a gente vai colocar, olha, o jacaré, coloca o jacaré depois do sapo e assim por diante. E agora o elefante, coloca depois do jacaré. E aí a gente vai fazendo uma fila de animais e sempre trabalhando. Depois, coloca antes. A gente vai trabalhando os conceitos de depois, introduz o antes e depois a gente expande falando todos, antes, depois, ao lado, para ele já entender, internalizar esses conceitos. Então, olha, o que a gente fez? A gente fez uma fila dos animais. Quantos animais tem aqui? Aí ele vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, quantos tem? 10. Olha aqui na minha mão, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 animais. Aqui tem 10 animais, 10 animais. Então, gente, é uma atividade simples, certo? Para vocês estarem fazendo com seus filhinhos. Curte o nosso canal, ative o sininho, compartilhe. Tchau para vocês. Olá, gente, sou Lourdes Dias, do Método Dias Presote, do canal Acreditar Mais. Andréia acabou de fazer essa atividade com vocês. Essa atividade é uma atividade fantástica, por quê? É uma atividade que trabalha alguns conceitos e algumas habilidades. Então, assim, quando eu vou fazer essa atividade, a criança já deve estar ordenando, né? Ela tem que estar fazendo quantidade, número, então a criança tem que ter um tempo maior de tolerância. Tem que saber contar até 10. Então, primeiro a Andréia trabalhou quantidade. Primeiro ela trabalhou a ordenação dos números, depois ela trabalhou quantidade. Quando ela coloca os animais aqui, eu posso perguntar assim, quem é o animal que está no número 5? E ela apontar e falar para mim. Quem é o animal que está no número 10? Ela apontar, voltar a cabecinha para mim e falar. E eu também posso perguntar, quem está em primeiro lugar? Quem está em último lugar? É importante ensinar a criança esse processo de ordenação. Se ela sabe contar até 10, ela não sabe olhar quem ganhou, né, numa corrida. Ela precisa entender essa ordem. Eu posso fazer essa ordem com essa fileira aqui. Eu posso colocar o sapinho embaixo, eu posso colocar em cima da lata, eu posso colocar do lado da lata. Eu posso, por exemplo, perguntar para ele assim, olha, qual é o animal que está entre o cachorro e o macaco? E aí ele tem que dizer, a onça. Então eu vou trabalhando vários conceitos importantíssimos para o processo de aprendizagem, né? E qual é a grande questão? Eu preciso que essa criança automatize, que ela seja espontânea, que isso esteja no automático. Quando eu pergunto, ela tem que me responder. Os nossos meninos têm um tempo dilatado, então eu pergunto, ele processa, e eu preciso diminuir esse tempo que está alongado de resposta. Então, diversificar as atividades é extremamente importante, trabalhar o enfileiramento, eu vou repetir de novo, o enfileiramento é um processo mental, enfileirar. Então, se a criança enfileira, você vai ajudar, porque para escrever ela tem que aprender a enfileirar, tá certo? Então, eu não vou trabalhar também, gente, só no sentido horizontal, mas eu tenho que trabalhar no sentido vertical. Os 3 pontos de atenção diz respeito no sentido horizontal e no sentido o quê? Vertical. Então eu posso pegar essas latinhas aqui, a gente faz muito isso, e colocando, ó, isso, e aí trabalhando o primeiro, o segundo. Posso, gente, a gente é muito criativo, vocês não têm noção do tanto que nós somos criativos. Posso, por exemplo, colocar o sapo aqui, ó, tá vendo? Posso colocar o jacaré aqui dentro, ó. Ai, desculpa, essa é a 3. Só uma ideia que surgiu agora. Olha, posso colocar o jacaré. Ó, quem tá no primeiro andar? Quem tá no segundo? E aí a gente vai trabalhando. Criatividade, sabedoria é o caminho para a gente encontrar os nossos meninos e fazer um grande trabalho, tá certo? Vá lá, curta, né, os nossos vídeos, compartilhe, tá certo? E ative o sininho. Então tá, tchau, tchau. Olá pessoal, eu sou a Andréia Presotti, do Método Dias Presotti, canal Acreditar Mais. Nós vamos falar hoje
mostrar para vocês atividades para a gente estar trabalhando as mãozinhas dos meninos, os dedinhos. Eles precisam levantar os dedinhos, a gente precisa trabalhar o apontar deles, e a gente faz de uma forma muito simples, lúdica. E aí, hoje nós trouxemos vários materiais que a gente pode estar trabalhando com eles, com dedoche, fazendo a carinha no dedo, trabalhando com material que as mães dão pra gente, liguinha, tudo que vocês possam imaginar. A gente usa a criatividade bastante para tentar trazer os meninos para nós e para eles fazerem aquilo que precisa fazer, mas de uma forma diferente. Então, olha, eu posso trabalhar com massinha de modelar, né? E a gente vai, vamos fechar aqui, olha a cobrinha. E aí a gente vai, tem uns que eles no começo, eles não aceitam. Então a gente só faz um dedinho, tira rapidinho. E aí a gente traz outra coisa, olha aí uns já deixa colocar, acha interessante, outros não, aí a gente tira rapidinho. A gente trabalha com esses aqui também, olha, chama a atenção deles. E aí eles estão olhando para minha mão, tá tentando, quando eles começam a olhar, eles começam a imitar. E aí, imitando, eles vão aprender. Então aí a gente faz o dedinho aqui, ó, fez, brinca um pouquinho, aí tem uns que não aceitam, a gente tira tudo, guarda, guarda, guarda. E aí assim vai, gente. É muito legal o material para vocês trabalharem. Olha, vamos olhar para as nossas mãozinhas. 1, 2, quantos tem aqui? Vamos fazer o dedinho de apontar? Olha, então vamos fazer, ó, cadê o dedinho de apontar? E assim vocês vão brincando, até que eles cheguem e aprendam levantam todos os dedinhos. E aí também a gente pode fazer a carinha. Cadê? Vamos fazer aqui, olha, quem tá aqui? O número 1? Vamos fazer aqui o olhinho, o narizinho, a boquinha feliz, o cabelinho. Muito bem. É isso aí, gente. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. E vou mandar hoje um beijo para minha mãe. Mamãe, te amo muito. Tchau. Olá, gente. Hoje eu trouxe aqui para vocês a torre. A torre é um material simples e que dá para fazer tanta coisa. E aí hoje eu vou estar mostrando para vocês uma atividade que a gente gosta de fazer com os meninos, que aquilo que eu quero é que ele comece a entender que ele precisa comparar, né? Que são cores diferentes, tamanhos diferentes, e aí a gente sempre pede eles para ordenar. Então eu vou pedir para ele que ele pegue o círculo grande, né, o maior de todos. Então assim, aí a gente vem, vamos ordenar, a gente vai ordenar por tamanho. Então pega o outro grande, e aí ele vai ter que, aí se ele tiver dificuldade, eu vou apontar com o dedo e ele vai ter que seguir o meu apontar. Olha, pega o amarelo aqui, ó, é o grande. E aí sucessivamente. Então, essa atividade aqui, mesmo que ele não esteja entendendo, você pode estar vindo aqui, ó, pega o vermelho, mostra para ele o vermelho e aí ele vai seguir o seu dedo. Depois, qual que é o próximo, né? Depois do vermelho, qual que vai vir? O outro grande. Aí ele tá com dificuldade, aponta e ele já vai perceber que ele vai ter que seguir o seu apontar. Isso, muito bem. Qual vai ser o outro próximo? Isso, ele organizou. Aí a gente faz. Qual é o primeiro? É o verde. Qual que é o último? Quem tá depois do verde? O amarelo. Quem tá depois do amarelo? O vermelho. Quem tá antes do vermelho? O amarelo. É importante trabalhar o conceito de depois e antes, porque ele vai entender melhor quando a gente estiver trabalhando o antecessor e sucessor. Aí depois a gente desorganiza, e aí ele não vai montar simplesmente por montar.
Então aí eu vou e falo, agora eu quero que você monta pra mim, né? Vamos pegar o grande, qual que vai ser o primeiro? E aí ele, novamente, vai só mostrando e aí deixar ele pegar, sem falar muito, porque eu quero que ele observe a dica aqui do meu dedo, é importante. Aí ele vai montar. É uma atividade simples, que tem várias coisas que eu posso estar trabalhando também. Nunca esquecer do contato de olhar, dele olhar para cá e ele observar e qual é a cor, o verde, não tem fala, não tem problema, né? Eu trago para cá, espero ele olhar e entrego para ele. É uma atividade de material simples que dá para fazer muita coisa. Obrigada, se inscreva lá no canal, compartilhe, ative o sininho e obrigada. Tchau! Olá, eu de novo, Lourdes Dias, do Método Dias Presotti, do canal Acreditar Mais. Eu e André, nós estamos muito felizes em estar com vocês. Tem muitos pais mandando perguntas, dúvidas, querendo saber mais sobre o método e nós estamos muito felizes por poder fazer essa interação. O nosso material, e aí teve uma mãe que entrou em contato e falou sobre a questão do livro, né? Uma dica que eu dei sobre a questão de mostrar livros para as crianças, levar os livros para as crianças. E aí eu voltei um pezinho lá atrás para a gente falar sobre quais são os nossos pressupostos. Dentro do método, o mais importante para nós é trazer algumas habilidades que a teoria traz, que a criança dentro do espectro ela tem uma falha. E aí nós não podemos considerar todas, isso não é uma questão homogênea, mas a maioria das pessoas dentro do espectro não conseguem manter o contato de olhar. Nós exigimos não um contato de olhar para mim ou que essa criança tem uma reabilitação, não é assim, não é disso que nós estamos falando. Mas para aprender nós precisamos olhar. Eu preciso fazer o pareamento mental daquela informação, daquele nome que eu estou ouvindo, aquele objeto. Então assim, quando nós começamos a trabalhar, a primeira coisa que nós queremos é que essa criança desenvolva o contato de olhar para o processo de aprendizagem. Nós somos psicopedagogas, o nosso foco é aprendizagens. Então, assim, quando eu começo com o meu menino, nós preparamos esse material aqui, que se chama BITS, nós apelidamos de BITS, que tem um outro método com outra função, mas que nós trouxemos para o nosso. Então, a princípio, eu passo na frente dele bem rápido, não falo nada. E depois eu guardo esse material. Nesse momento, eu estou trabalhando percepção, tempo de atenção, para que ele possa estar melhorando. Afinal, olhar, manter a atenção é uma habilidade neurológica, é uma função neurológica. Então, eu preciso fazer com que essa criança trabalhe o contato de olhar dentro dos precursores de linguagem. Então, quando a gente fala da criança dentro do espectro, lá nos primeiros meses de vida, com 2 meses, ela tem uma falha nesse contato de olhar, ela tem uma falha no movimento antecipatório. Primeiro o meu olho segue essa mão, depois a mão segue o olho. Então, o nosso menino tem uma falha nessas habilidades. E aí o nosso método trabalha principalmente essas habilidades, porque aí ele vai imitar. Mas nós trabalhamos dentro da linha interacionista, que são os estudiosos que montaram o MChat, que montaram o CARS, que montaram os principais instrumentos para o diagnóstico do autismo. Como nós temos como base Vygotsky fala sobre isso, porque aquela criança não tem amadurecido, né, dentro dela, o ambiente tem que trazer. E aí nós usamos o processo de mediação. Como que nós podemos desenvolver esse contato de olhar? Então eu não posso forçar tanto essa criança para ela entrar em tanto sofrimento. Então eu começo com os beats. Passo os beats dessa forma mesmo, viu gente? Bem rápido. Eu só quero que ela olhe. Então eu vou usar esses beats, passo bastante beats. A hora que ela olhou, eu passo o beats, trago o beats. Então eu tenho que fazer esse material até que no momento que eu suba, ela volte e me veja.
Se ela estar me vendo, aí eu consegui meu objetivo, esse material está vencido, eu passo para outra etapa. Então, nós fazemos beats com as vogais, bem simples, tá certo? Nós fazemos beats com os números, aqui você vê que tá o 5, né? E aqui nós fazemos beats com as imagens. Então, assim, a criança venceu esse primeiro beats, eu trago em seguida o beats das imagens. E novamente eu vou falando galinha, vaca, astronauta, trator, e ela vai olhando e seguindo essa imagem. Então, nesse momento, eu estou trabalhando nos primeiros passos do método, que é olhar para os objetos. Ainda ele não está olhando para mim. Primeiro, eu preciso que ele olhe para os objetos. E aí, quando eu parto para um trabalho de mesinha, eu vou fazer as atividades todas focando o contato de olhar de uma forma rápida. Aí, outro passo do nosso método. Eu vou trabalhar com o tempo de tolerância da minha criança, não com o meu tempo de tolerância. Eu vou planejar as atividades que ela vai aprender dentro do tempo dela e não dentro do meu tempo. E à medida que ela vai se adaptando, porque permanecer sentado, tendo atenção para o nosso menino, que tem todo o processo de integração sensorial, uma disfunção de integração sensorial, é muito complicado, tá certo? Então eu sou grata por vocês estarem, né, nos visitando. Vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Tudo bem? Eu sou a Andréia Pressotti, do Método Dias Pressotti, canal Acreditar Mais. Hoje eu vim aqui dar uma dica bem simplesinha para você estar interagindo com o seu menininho. E aí eu trouxe aqui os brinquedinhos que a maioria deles gostam muito, que é a galinha pintadinha. Então a gente faz assim, olha quem chegou, o pintinho, piu, 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 piu. Cadê o pintinho? Sumiu! Achou! Muito bem, o pintinho tá aqui, que legal! Tchau, pintinho! E aí também a gente pode brincar assim, ó, de fazer a bolha. Eu vou fazer 1, 2, 3 e... Já! Que legal! Oh, estourou! De novo, de novo! Você quer de novo? Aí você pode trabalhar com sim, não, fazer ele mexer a cabecinha, porque é uma atividade também que envolve a psicomotricidade. Então, fica a dica, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Tchau! Olá, gente, eu de novo, Lourdes Dias, do Método Dias Pressotti. E eu quero mostrar para vocês, olha, dá uma olhada nessa torre, né? A Andréia fez o trabalho com a torre e agora eu quero mostrar para vocês o tanto de conceitos que tem aqui nessa torre. Tem um conceito de cores que eu posso trabalhar pedindo ele para ele. Me dá a cor azul, me dá a cor amarela, me dá a cor vermelha. Mas o principal dessa torre é o processo de comparação que o nosso menino tem que fazer. E aí, como eu sei? Se eu trabalhar só com essa torre, ele pode decorar a ordem das cores e aí vir e montar para mim sem fazer o processo de comparação mental entre os materiais aqui, entre os círculos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu trabalhei com essa torre, trabalhei ordem crescente, ordem decrescente, o que vem primeiro, né, o que está por último. Ele já aprendeu. Então, eu tenho que trazer uma outra torre. Por quê? Porque ele tem que comparar, gente, mentalmente. Olha, nós vamos montar em ordem decrescente, do maior para o menor. E ele tem que vir aqui, sempre vir aqui e montar para você totalmente desconexo, né? Tudo desorganizado. Tenho certeza que ele ainda não adquiriu o processo de comparação de tamanho. E aí eu tenho que voltar lá atrás, trabalhar de novo, fazer essa comparação com maior tolerância com ele, para que ele internalize e consiga fazer, montar tanto uma como qualquer outra que eu apresentar por ordem
de tamanho. Essa comparação ela é mental. Então tem criança que é lindo, quando ela está iniciando o processo, ela vai olhar assim, né? Qual é o próximo? Ela olha, coloca em cima, vai lá e coloca. Então assim, mesmo que ele esteja fazendo essa comparação dessa forma, é preciso você ir trabalhando até que isso fique o quê? Automático, né? Ela olhou, colocou, não. Pensa um pouquinho, tira esse, põe esse. E é assim que tem que ser. Ela tem que olhar, ela tem que comparar para perceber a diferença de tamanho. Isso é extremamente importante para que ela se desenvolva no processo da matemática. Então a gente pensa muito em alfabetização. Esses conceitos, eles estão lá atrás, né? Então, o conceito de comparação vem com 3 anos, a criança já consegue comparar um copo cheio, um copo vazio, e os nossos meninos não. Então, é muito importante voltar lá atrás, trabalhar esses pré-requisitos de uma maneira mais autônoma, que ele consiga pensar. É certo, a gente sabe, quanto mais severo o quadro, mais organizado esse material tem que estar. Quanto mais leve o quadro, mais lúdico tem que ser o trabalho com eles. Então, assim, é super importante trabalhar esses conceitos, que é do Piaget, e que a gente gosta muito, a gente de escola entende muito sobre isso. Então, o método Dias-Presotti traz essa diferença, né? Então, é a nossa forma de atuar com os meninos, dá certo, porque a gente tem experiências maravilhosas aqui dentro dessa clínica, certo? Então a gente vai lá, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no nosso canal. Olá, gente, então vamos lá. Eu primeiro vou trabalhar até 5, né? Primeiro eu peço que a criança ordene esses números. Se ela ainda não souber, eu vou ajudá-la. Então, número 1, qual o próximo? 2, qual o próximo? 3, qual o próximo? 4, qual o próximo? 5. Então ele já tá sabendo, a gente já trabalhou o apontar, eu já trabalhei o dar, me entrego 2, me entrego 4, me entrego 5. Então assim, ele já passou por outras etapas e ele já tá nessa etapa, ele já sabe os números, já consegue ordenar. Agora a gente vai para a quantidade. Eu posso trabalhar quantidade de diversas maneiras. Eu posso, por exemplo, pedir para ele, coloque o carro amarelo no número 5, coloque o carro verde no número 1, coloque o carro azul no número 2, coloque o carro verde no número 3, coloque o carro laranja no número 4. Qual é o segredo disso aqui? Eu pergunto para ele, quantos carros tem na mesa? Ele tem que me responder 5. Ele tem que juntar tudo e falar o último número. Então, a gente tem que trabalhar até que ele consiga perceber que na mesa só tem 5. Vamos contar então quantos tem? E aí a gente conta com o dedinho apontando. Gente, outra coisa que é muito importante, essa questão da ordenação. Qual o primeiro carro? O verde. Qual que é o último carro? O amarelo. Por que é importante trabalhar primeiro, o último, o primeiro, o segundo, o terceiro? Por causa do processo de alfabetização, gente. O primeiro som da palavra, a última sílaba da palavra. Então aqui eu já estou introduzindo esses conceitos que eu vou precisar lá na frente. A matemática ela é muito importante. Por isso que a gente fala desses processos mentais. Então, olha, fiz isso com o carrinho. Agora eu vou mostrar de uma outra maneira para vocês os mesmos números, né? A mesma quantidade. Aqui, eu posso trabalhar, gente, com essas bandeirinhas aqui, ó. Coloca uma unidade. No 2 eu quero 2 unidades. Ele tem que vir aqui e fazer, ó, 2 unidades. No 3, eu quero 3 unidades. Ó, meus dedos, eu não me canso de fazer isso, porque ele vai internalizando. E aí, eu vou colocando. No 4, eu quero 4 unidades. E vou ajudando ele a fazer isso. No 5, eu quero 5 unidades. É mais uma maneira de trabalhar. Eu vou trabalhando o tempo de atenção, para que ele entenda. E aí, depois, o que eu faço? Retiro aqui e falo para ele, agora quantos tem aqui? 1, e aqui 2, e aqui 3, e aqui 4, e aqui 5. É mais uma forma de você também trabalhar quantidade. Vamos lá, trouxe mais outra maneira de você trabalhar essas quantidades.
Isso você pode fazer de tampinha, você pode usar outros materiais para que você alcance esses resultados. Aqui, por exemplo, eu adoro esse material. Eu vou ter que vir aqui fazer uma unidade. E aí, às vezes eu vou, e agora 4 unidades, aonde tem 4 unidades. Lembra que eu falei para vocês que eles precisam olhar e ver que tem 4 unidades? Isso é um processo mental que a nossa criança precisa alcançar. Aqui eu trabalho isso. E agora 2 unidades. Se ele já estiver bem trabalhadinho, ele vem e coloca. E agora 3 unidades. Agora 5 unidades. Eu vou deixar ele contar 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, assim, é diversificar, é procurar a presença dele, para que ele perceba o que você está trabalhando, para que ele internalize. Aqui não é só quantidade, aqui são conceitos importantes de comparação, de ordenação, que ele precisa internalizar, tá certo? Então, boa sorte no seu trabalho aí em casa, tá bom? Curte a gente lá na página, vá lá, ative o sininho e compartilhe. Um abraço.